Fala, futuros cientistas e engenheiros que estudam física básica pelo livro do Paul Tipler, tá? Esse aqui é o último problema indicado pelo meu professor, tá? Pelo professor Félix, tá? Félix Sharipov. Ele indicou esse último problema aqui do capítulo 2. Então, vamos encerrar o capítulo 2 aqui agora. Um trem parte de uma estação com aceleração constante de 0,40 metros por segundo ao quadrado. Uma passageira chega a um ponto junto ao trilho 6 segundos após o final do trem ter passado pelo mesmo ponto. Qual é a menor rapidez constante com que ela deve correr para ainda alcançar o trem? Em um único gráfico, plote as curvas posição versus tempo para o trem e a passageira. Então, olha só, basicamente é o seguinte, a pessoa chega lá na estação, o trem já saiu faz 6 segundos que o trem está acelerando. O trem tem uma aceleração baixinha, não é uma aceleração alta. 0,4 metros por segundo ao quadrado não é uma aceleração alta, é uma aceleração baixinha. Então, ela olha e vê o trem lá, que já saiu há 6 segundos, e ela corre atrás do trem, certo? Se ela for de flash, ela faz e sobe no trem, certo? Se ela for de flash. Mas se ela não for a de flash, ela tem que correr numa velocidade mínima para ela conseguir alcançar o trem e subir no trem. Normalmente o que a gente faz é o seguinte, quem já correu atrás de trem aí? Eu já corri atrás de trem. Aqui em Curitiba tem um trem que vai para a Serra do Mar e eu já pulei, já pulei do trem e já pulei no trem, andando, né? Então, o que acontece é o seguinte, quando você corre atrás do trem, você chega uma certa hora assim que você está correndo do lado do trem com a mesma velocidade do trem, daí você pula para dentro do trem. Então, para você entrar no trem, você tem que chegar no trem com a mesma velocidade, tá bom? Mas aqui, a gente entende isso, mas aqui ele diz o seguinte, que ela vai começar a correr com essa menor rapidez, ela vai começar a correr com essa velocidade e ela não vai aumentar nem diminuir a velocidade, ela vai continuar com essa velocidade até alcançar o trem. Se ela correr com uma velocidade muito fraca, ela nem alcança o trem foi embora. Ela não consegue alcançar o trem. Se ela correr com uma velocidade muito rápida, ela vai ser que nem o The Flash, né? E pula dentro do trem, né? Vai ser o The Flash. Ele quer saber qual é a velocidade exata para ela correr e alcançar o trem e subir dentro do trem. E esse detalhe, essa questão aqui é fundamental perceber o seguinte, que ela vai chegar no trem com a mesma velocidade do trem. Essa é a menor velocidade. Porque se ela for correr com a velocidade menor que a do trem, ou melhor, se ela for tentar alcançar o trem com uma velocidade menor que a do trem, ela nem alcança o trem. Entendeu? Ela pode começar a correr, de repente, até com uma velocidade maior que o trem. Mas se ela, antes de alcançar o trem já superou a velocidade dela, ela não alcança o trem. Entendeu? Ó, aqui está o trem. E ela vem correndo aqui, ó. Só que a velocidade do trem vai aumentando. Daqui a pouco ela vai ficar chorando. Então, se ela vier com uma velocidade muito rápida, ela vai fazer assim, ó. Vai subir no trem, vai bater no trem. Agora ela vai fazer assim, ó. Aí ela, com a mesma velocidade, ela sobe no trem, tá bom? Só que eu acho que tem um problema tem um errinho aqui nesse problema, tá? Ela diz assim, ó. Um trem parte de uma estação com aceleração constante. Tá, tudo bem. A passageira chega a um ponto junto ao trilho 6 segundos após o final do trem ter passado pelo mesmo ponto. Mas calma aí. Ela chega no ponto em que o final do trem começou a andar ou passou ali já com alguma velocidade, entendeu? É diferente, ó. Vou fazer um esqueminha aqui. Aqui está o trilho, tá? O trem está aqui, ó. O trem está aqui, ó. Tá? O trem vai para lá, ó. Aqui está o final do trilho, tá? Do trem, parado. E o trem começa a andar, então essa parte começa a andar. A porta para chegar na estação é mais ou menos aqui. Então ela chegou. Quando ela chega aqui, o final do trem já passou aqui com uma certa velocidade, tá? Mas o problema está considerando que ela chega, a porta aqui para entrar na estação é aqui, ó. Então quando ela chegar aqui, aonde o final do trem começou a andar, entendeu? Eu acho que é esse que está o erro aqui, ó. Uma passageira chega ao ponto junto ao trilho após o final do trem
ter começado a andar naquele ponto. Deveria ser assim. Ela chega no trilho, na parte do trilho, onde o final do trem começou a andar naquele ponto. Então, ela chegou 6 segundos depois que o final do trem partiu daqui. É mais ou menos isso, tá bom? Ó, eu vou começar esse problema pelo final. Vou fazer o gráfico aqui primeiro, tá? Então, aqui é o tempo e aqui é a posição, tá? No tempo zero, a posição do final do trem é 0, certo? Aí o trem começa a andar. Então, o final do trem começa a aumentar a velocidade. A cada 1 segundo, a velocidade é um pouquinho maior. Mais 1 segundo, a velocidade é um pouquinho maior e ele anda um pouquinho mais, tá vendo? Mais 1 segundo e ele andou um pouco mais, tá vendo? Então, o gráfico do movimento do trem, já que o trem é acelerado, é uma parábola. E ele vai fazendo assim, ó. Certo? Bom, vamos dizer que aqui seja os 6 segundos. Aqui seja os 6 segundos. Quando ela chega aqui, ó, na posição 0, ela chega aqui. O trem já está lá, ó. Já está naquela posição. Então, ela tem que correr, certo? Então, ela vai correr com velocidade constante. Então, o gráfico da posição pelo tempo dela vai ser uma reta. Se a reta dela for muito fraquinha, ou seja, se a velocidade dela for muito fraca, ela nunca vai alcançar a posição do trem. Ó, aqui, aqui, aí o trem vai ficando cada vez mais longe, tá? Porque essa aqui é, ó. A distância entre ela e o trem é sempre essa daqui, ó. Essa é a distância entre ela e o trem. Certo? Então, quando ela chega aqui, ela já está a uma distância do trem. Se ela correr muito devagar, quando ela chegar aqui no próximo instante aqui, ó, né, digamos que aqui seja 3, aqui seja 6, aqui seja 9, ó, ela continua longe do trem. Aqui no 12, e ela está mais longe ainda. Aqui no 15, já era, perdeu o trem. Entendeu? Então, a velocidade dela tem que ser maior. Se a velocidade dela for muito grande, ó, se a velocidade dela for muito grande, ela vai chegar no trem com uma velocidade maior que a do trem. Lembra que no gráfico de posição pelo tempo, a velocidade é o ângulo da curva, tá? A velocidade do trem, ó, a velocidade do trem, ela tá aumentando. Ela começa com 0, aí ela vai, ó, tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando. Tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando. Tá vendo? A velocidade do trem tá aumentando, ó. Essa reta aqui, que é a tangente do gráfico, ela tá aumentando a inclinação, tá vendo? Tá aumentando a inclinação. Ela começa aqui na inclinação 0, velocidade 0. Aí, à medida que eu começo a andar, começa a aumentar a inclinação. Tá aumentando a velocidade, aumentando a velocidade. Então, nesse ponto aqui, ó, que eu fiz aqui, ó, a velocidade dela é essa. E a velocidade do trem é essa. Então, ela vai alcançar o trem com essa velocidade? Vai, sem problema. É só ela... Se ela for o The Flash, ela chega lá rapidinho. Em menos de 1 segundo, ela está no trem. Se ela for o Superman, se ela for a Mulher Maravilha, se ela for The Flash, certo? Ela chega rápido no trem, sem problema nenhum. Mas, ele quer saber a menor velocidade. Então, a menor velocidade é aquela em que a reta dela, ó, a reta da posição pelo tempo dela vai tangenciar o gráfico. Tá? É essa daqui, ó. Então, essa daqui é a reta, a velocidade que ela tem que chegar, para ela chegar aqui no trem no momento certo. Tá certo? Se ela for muito devagar, ela não alcança o trem, porque a posição do trem está aqui, ó. Se ela for muito rápido, ela alcança o trem aqui, né, antes sem problema nenhum, né? O problema não quer saber. Ah, chuta uma velocidade bem alta aí e vê se ela alcança o trem. Não é isso. Ele quer saber a menor rapidez, não é nem velocidade, é rapidez, né? É a velocidade ali que ela está correndo, né? Ele quer saber qual é a menor rapidez. Então, a menor rapidez é quando o gráfico da posição dela vai tangenciar o gráfico da posição do trem. Então, esse aqui é o trem e esse aqui é passageiro. Deixa eu ver se eu fiz o que o problema está pedindo. Em um único gráfico, plote as curvas posição versus tempo para o trem e passageiro. Então, está aqui o trem
e aqui é passageira. Tem que ser assim, certo? Quando a gente entende isso aqui, quando você entende isso aqui, então você vai entender o seguinte, que a posição da passageira vai ser igual à posição do trem em algum momento. Ela vai ter que ser igual, certo? Porque eles vão se cruzar. E outra coisa, como é a menor rapidez, então, no momento em que ela se encontrar com o trem, a velocidade do trem vai ser igual à velocidade da passageira. Esse é o no ponto de encontro, tá? Esse aqui é no ponto de encontro. Essa é a parte mais importante desse problema. E interpretar o enunciado, né? Porque, na minha opinião, está um pouquinho errado, mas tudo bem. No ponto de encontro, a posição vai ser igual, claro, porque se encontrou, né, no mesmo ponto, e a velocidade do trem da passageira vai ser o mesmo. Ok? Certo? Tá. Só que tem mais outro detalhe aqui. Bom, eu vou falar desse detalhe quando eu for fazer a equação da posição de cada um. Então, a equação de posição, né, é assim, posição final é a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Tá? Para os dois aqui, para o trem e para a passageira. Aí você fala, não, mas a passageira não tem aceleração. Exatamente, ó. Se a aceleração é zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Então, da passageira fica só isso aqui. Porque ela não tem aceleração. Mas a do trem fica isso aqui. Tá certo? Os dois começam no x0. Os dois começam no x0. Certo? Tá. A velocidade do trem inicial é zero. Então, ó, a posição do trem vai ser o quê? Vai ser x0 é zero. Tá? Eu vou colocar aqui, mas daí eu vou riscar assim, ó. X0 do trem é zero. Mais velocidade inicial do trem vezes o t, velocidade inicial do trem vezes o t, só que a velocidade inicial é zero, ok? Só para deixar claro que eu estou montando aqui. Mais a aceleração, que o trem tem aceleração, está aqui, 0,40 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa é a posição do trem. E a posição é a posição da passageira. Então, a posição da passageira vai ser o quê? A posição dela começa no zero. Ela está na posição zero. Certo? Daí você fala, não, mas a posição dela tem que ser aqui embaixo. Aqui, ó. Calma aí que eu vou fazer o ajuste. Vamos pensar só a partir daqui. A posição dela vai ser zero. A posição inicial da passageira é zero. Tá? Mais a velocidade inicial da passageira, que eu vou colocar só a velocidade da passageira, vezes o tempo, certo? Só que qual que é o tempo? É o mesmo tempo que eu vou usar aqui? Não. Essa é uma questão importantíssima também. Se eu colocar aqui, por exemplo, T6, a posição do trem no T6 é lá em cima, é aqui já, ó. Tá? Essa aqui é a posição do trem no T6, no tempo 6 segundos, tá? No tempo 6 segundos, aqui é a posição do trem. Se eu colocar no dela 6 segundos, a posição dela tem que ser o quê? Zero. Zero. Certo? É muito importante entender isso. Quando eu colocar no tempo dela 6, né? Porque é velocidade vezes o tempo dela, certo? Só que eu vou ter que fazer uma modificação nesse tempo aqui dela. Porque quando eu colocar tempo 6 aqui, a posição dela tem que ser no zero. Ou seja, isso daqui que vai estar dentro do parênteses vai ter que ser zero vezes a velocidade, vai ter que dar zero, velocidade da passageira. Então, quer dizer, quando eu colocar 6 aqui, eu vou ter que fazer o quê? Menos 6. Certo? Que é a velocidade, é o tempo que ela chegou atrasada lá. Entendeu? Esse daqui, ó, a gente pode chamar isso aqui, ó, de um telinha. Tá? De um telinha. O telinha é ela no tempo zero. No tempo zero dela. Quando ela chegou na estação, o tempo zero é dela. Zero. Zero vezes tal, ela está na posição zero. Só que no tempo do trem, vai ter que ser o quê? O tempo do trem menos o tempo que o trem já andou. O tempo geral menos o tempo que o trem já andou. Então, esse aqui eu vou chamar de ΔT. ΔT é o tempo que ela perdeu. É os 6 segundos ali, ó. 6 segundos após. Então, vou colocar aqui atraso. Não, vou colocar ΔT mesmo. ΔT. Tá? Porque esse é o tempo, esse é o 6, ó. Então, no tempo 6, 6 menos 6, 0.
0 vezes a velocidade, 0. Então, no tempo 6, a posição dela é 0. Porque eu estou descontando isso aqui, tá vendo? Eu estou descontando isso aqui. Na verdade, se eu fizer velocidade do passageiro vezes menos ΔT, eu vou descobrir o quê? Eu vou descobrir justamente essa posição aonde aqui, ó. Seria isso aqui, ó. Essa posição aqui é o quê? É menos velocidade do passageiro vezes o ΔT, que é o 6, né? Que é o 6. Essa é a posição aqui dela, ó. Tá? Então, eu estou descontando esses 6 segundos de atraso dela. Então, no tempo 6, 6 menos os 6 segundos de atraso dá 0. 0 vezes a velocidade dela está na posição 0. Entendeu? Esse recurso aqui a gente usa para deslocar o gráfico, na verdade, tá? Olha, a gente usa bastante isso aqui, tá bom? Bom, então, eu já cheguei aqui que a posição do trem vai ser a aceleração t ao quadrado sobre 2. E a posição da passageira vai ser a velocidade da passageira vezes o tempo, o mesmo tempo aqui, menos o atraso dela, tá? Ó, parece atraso mesmo, né? AT, mas é ΔT, tá? Atraso, pronto. Tá bom? Menos o atraso dela, ok? Essa posição tem que ser igual. Então, o x do trem, tá? Vai ter que ser igual a x do passageiro, no ponto de encontro, tá? Que vai ser o mesmo tempo aqui, ó. Porque vai ser no mesmo tempo aqui, tá? Nesse tempo aqui, no ponto de encontro. Vai ser o mesmo t. E o ΔT? ΔT é 6, porque foi o tempo de atraso dela, tá? Tá ajustada a equação, tá bom? Agora, outra coisa. Outra coisa é isso aqui, ó. Velocidade do trem igual a velocidade da passageira. Qual que é a velocidade do trem? A velocidade do trem vai ser o quê? A velocidade do trem, nós temos uma equação da velocidade, né? A velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, a velocidade do trem vai ser a velocidade inicial do trem, que é 0, né? Velocidade do trem, velocidade inicial do trem, aceleração do trem, né? Então, a velocidade inicial do trem é 0. Então, a velocidade do trem vai ser a aceleração vezes o tempo. Essa vai ser a velocidade do trem, tá? A velocidade da passageira. A velocidade da passageira, no ponto de encontro ali, ou em qualquer ponto, né? Porque ela vai sair com a mesma velocidade, a rapidez, né? Então, a velocidade da passageira vai ser o quê? Vai ser a posição de encontro, vai ser a posição da passageira dividido pelo tempo, certo? O quanto ela correu do 0 até lá, dividido pelo tempo, vai dar a velocidade da passageira, certo? Retomando. O pessoal chegou em casa, daí é uma bagunça, eu me desconcentrei aqui. Então, vamos lá. Eu estava falando que a velocidade do trem é a aceleração vezes o tempo, porque a velocidade inicial do trem é 0, então a velocidade final dele vai ser a aceleração vezes o tempo que ele está acelerando, certo? E eu falei que aqui a velocidade da passageira é a posição da passageira dividido pelo tempo. Mas isso aqui está errado, tá? Porque aqui diz aqui, ó, a velocidade da passageira vai ser a posição da passageira dividido pelo tempo menos o ΔT, ó. Aqui que é o certo, ó. Tá? Se eu pegar isso aqui e passar dividindo. Mas isso aqui não serve para nada. Eu estava viajando aqui, não precisa de nada. Vamos voltar aqui, ó. Então, a posição do trem é igual à posição da passageira. Certo? Então, vou igualar essas duas coisas. Pegar isso aqui, que é aceleração, t ao quadrado sobre 2, vai ser igual a isso aqui, que é velocidade da passageira vezes t menos ΔT. Certo? Igualei essas duas coisas, correto? Bom, só que a velocidade do trem é igual à velocidade da passageira. E a velocidade do trem é a aceleração vezes o tempo. Então, eu vou pegar isso aqui e vou colocar no lugar da velocidade do passageiro. Aí você fala, mas por quê? Como é que eu vou adivinhar que tem que fazer isso? Por que eu adivinho que tem que fazer isso? Como é que eu chego nessa conclusão? Veja, você tem que colocar nas equações, primeiro, alguma coisa que você quer obter, e o resto são coisas que você sabe. O que nós sabemos aqui? Nós sabemos a aceleração, nós sabemos o ΔT, certo? E acabou. Nós sabemos que a velocidade inicial é 0, mas isso aqui tudo, né? Então,
a gente sabe, a aceleração, não sabe o tempo, não sabe a velocidade da passageira, não sabe o tempo e sabe o ΔT, tá vendo? Então aqui tem duas coisas que eu não sei: o tempo e a velocidade da passageira. Só que a velocidade da passageira eu sei que tem que ser a velocidade do trem. Só que a velocidade do trem é o quê? É a aceleração, que eu sei, vezes o tempo. Então, se eu substituir aqui no lugar da velocidade do passageiro, essa velocidade do trem, que tem que ser a mesma, eu só fico com uma coisa na equação que eu não sei, que é o tempo. E isso muito me interessa. Então, eu vou colocar aqui, ó, aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2 vai ser, no lugar da velocidade da passageira, eu vou colocar a velocidade do trem, que é a mesma coisa. Então, A vezes T menos ΔT. Tá vendo? Agora, a única coisa que eu não sei aqui é o tempo. E isso me interessa, porque eu quero saber o tempo, eu quero saber o momento que eles se encontram. Então, eu combinei aqui, tá? Eu combinei a equação da posição de um com a equação da posição do outro. Por quê? Porque a posição do um vai ser igual à posição do outro. E como nessas duas equações apareceu a velocidade da passageira, eu coloquei no lugar da velocidade da passageira a velocidade do trem, que tem que ser igual. Como eu já expliquei aqui anteriormente. Já falei um monte de vezes isso, tá? Então, a velocidade do trem que tem que ser igual à velocidade da passageira. A velocidade do trem depende do quê? Da aceleração, que nós sabemos, e o tempo, que é o tempo do zero até o momento de encontro, porque ele vai estar acelerando. Então, eu coloquei aqui, ó. Agora, desenvolvendo isso aqui, vai ficar o quê? AT ao quadrado sobre 2 igual a AT ao quadrado menos AT delta T. Certo? Eu vou isolar o T porque o que eu quero é o T. A parte que me interessa é o T. Então, eu vou jogar tudo para um lado só. Vou jogar tudo para um lado só. Do outro lado vai ficar o zero. Então, vai ficar zero igual a AT ao quadrado menos AT ao quadrado sobre 2 menos AT vezes ΔT. Tá vendo? Isso daqui, ó, AT ao quadrado menos AT ao quadrado sobre 2, tá? Então, é AT ao quadrado menos metade de ΔT ao quadrado. Vai dar o quê? Vai dar metade de ΔT ao quadrado. Então, isso aqui fica zero, é igual. Tá? Se quiser, tira o mínimo múltiplo comum aqui, por 2 por 2, vai ficar 2AT ao quadrado menos AT ao quadrado, vai dar 1AT ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar AT ao quadrado sobre 2 menos AT delta T. Ok? Me interessa saber o tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, ó, e colocar o AT em evidência. Tá? Isso aqui vai ser a mesma coisa que AT vezes T sobre 2 menos ΔT. Certo? AT em evidência, ó. Então sobrou um T aqui, T sobre 2. E aqui o AT em evidência sobrou menos ΔT. Bom, para essa multiplicação ser igual a zero, ou AT é igual a zero, ou T sobre 2 menos AT é igual a zero. Para que AT seja igual a zero, o tempo é zero. Tá? Então, no tempo zero, tá? No tempo zero, essa equação aqui vai ser satisfeita. Tá? No tempo zero, essa equação vai ser satisfeita. Mas esse daqui é que me interessa ser zero. Então, vou fazer aqui em cima. Ó. T sobre 2 menos AT tem que ser igual a zero. Tá? Então, ou isso é zero ou isso é zero. T igual a zero não me interessa. Agora, isso aqui ser igual a zero, T sobre 2 menos AT igual a zero, vai ficar aqui T sobre 2 é igual a T, então o tempo vai ser 2 vezes o ΔT. Então, veja, o tempo para elas se encontrarem aqui vai ser 2 vezes o tempo do atraso. Tá? Foi só combinando as equações que nós obtivemos. Igualei as posições, obtive uma equação que tinha duas coisas que eu não sabia, o tempo e a velocidade da pessoa. Só como eu sei que a velocidade da pessoa é a velocidade do trem, e a velocidade do trem depende da aceleração e o tempo, eu joguei isso aqui, aí fui ajeitando a equação e cheguei numa situação em que t menos 2, t sobre 2 menos ΔT tem que ser igual a zero. Quando eu igualo isso aqui, eu chego que o tempo de encontro vai ser 2 vezes o ΔT. Como ΔT é 6, então 2 vezes 6, né? 6,0 segundos. Então, quer dizer que o tempo em que eles se encontram, que os dois se encontram, é 12 segundos.
eles se encontram aos 12 segundos, tá? Então, para saber a menor rapidez constante com que ela deve correr para alcançar o trem, basta eu pegar esse tempo aqui e jogar aqui, ó. Calcular a velocidade do trem, que é a velocidade da passageira. Então, a velocidade do trem, que é igual à velocidade da passageira, vai ser a aceleração 0,40 vezes o tempo, que é 12 segundos. E a velocidade da passageira, então, que é a velocidade mínima, que é a menor velocidade que ela tem que correr, vai ser o quê? 4,8 metros por segundo. Isso aqui não precisa nem de calculadora, né? 12 vezes 4, 48. Certo? Como tem uma casa decimal, 4,8. Como tem que ter dois algarismos significativos, que aqui tem 2 e aqui tem 2 algarismos, então 4,8 metros por segundo. Essa é a menor velocidade com que ela tem que correr. Tá? Ela tem que correr com 4,8 metros por segundo para conseguir chegar no trem, tá? No finalzinho, no, como é que chama aqui? Como é que ele chamou? No final do trem, né? Para ela alcançar o final do trem com a mesma velocidade do trem e conseguir entrar dentro do trem. Então essa é a velocidade, tá bom? Você ficou com dúvida? Vai ler nos comentários e põe a sua dúvida, tá bom? Sem problema nenhum. Toda dúvida é pertinente, toda dúvida merece uma resposta respeitosa, tá? Não existe pergunta idiota. Se ela for pertinente ao assunto, ela não é idiota, tá? Então fique à vontade de pedir informações aqui, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal, compartilhar com quem você conhece que tem visto por aqui, tá? Segue a playlist aqui do Tipler. Estamos agora passando para o capítulo 3. Vamos que vamos e até a próxima.